Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços e negócios rurais. O episódio de hoje é o primeiro da série Retrospectiva 2022, que a gente vai fazer durante 4 semanas. E essa série contará com a participação da Adriana Dupita, ela que é economista da Bloomberg para o Brasil e Argentina, porque a gente vai falar sobre retrospectiva relacionada à economia, inflação e câmbio. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e Adriana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Natália, o prazer é todo meu, sempre bom conversar com vocês da CNA e do agronegócio. Ótimo, então você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Adriana, a gente teve um ano, ainda não se encerrou, né? Mas foi um ano bastante desafiador no Brasil, relacionado a questões econômicas. A gente veio da pandemia, início do ano, conflito iniciado entre Rússia e Ucrânia, que ainda está vigente, né? Ainda essa guerra não concluiu, que trouxe outros desafios, tanto para o agro quanto para a economia brasileira e a economia global. Então, no início de 2022, a gente tinha algumas previsões econômicas não favoráveis, né, não muito positivas, entretanto, alguns indicadores tiveram um desempenho acima do previsto. Então, eu já queria saber, assim, que retrospectiva você faz sobre essa visão geral da economia, do que foi o ano de 2022, a situação do país que ele se encontra hoje, também relacionado um pouco com a expectativa que tinha no início do ano e o que realmente se efetivou. Bom, Natália, acho que você resumiu muito bem o cenário, as circunstâncias de 2022. Se eu tivesse que resumir em uma frase, é um ano de notícias muito ruins, mas de uma resiliência surpreendente da economia diante dessas notícias, né? Por que notícias ruins? Porque, como você apontou, quando a gente estava finalmente saindo do trauma da pandemia, ou pelo menos da pior parte da pandemia, veio essa guerra na Ucrânia. Quando a gente estava com a perspectiva de ter um crescimento global mais robusto por conta dos efeitos mais fortes da reabertura econômica, da reabertura do pós-pandemia, veio uma onda inflacionária, inflacionária sincronizada no mundo, né, para a maior parte do mundo, que levou a um grande aperto monetário e que, quando você começa a tornar o dinheiro mais caro e mais escasso no mundo inteiro, isso tem repercussões para todos os países, inclusive os emergentes. Mas por que eu chamo atenção para a resiliência da economia diante de tudo isso? No final das contas, a gente está chegando no final desse ano super difícil, e com o Brasil com todas as fragilidades que a gente já conhece, e o agricultor conhece, né, do dia a dia, que lida no seu negócio, e também diante de um ano eleitoral, que é sempre um ponto de tensão no Brasil, a gente chega ao final de 2022 com um crescimento nada desprezível, provavelmente acima de 3% desse ano, com uma taxa de desemprego que está no nível mais baixo desde 2015, né? Então, a primeira vez que a gente tem uma taxa de desemprego tão baixa a ponto de que a gente sequer consegue dizer se o mercado de trabalho já não está começando a ficar de fato apertado ou não, e uma inflação, né, com um dado que é mais recente, que é o dado de novembro, uma inflação que está ainda acima do centro da meta, e é um desafio para o Banco Central, mas que caiu muito mais rápido do que para os outros países, em parte por medidas que eu considero de qualidade, né, de custo-efetividade não muito boa, como, por exemplo, o corte do preço dos combustíveis, mas também porque a gente quando vai olhar a abertura da inflação, começa a ter sinais de que aquele ritmo de ganho de preços, para além desses cortes de impostos ou corte de preço de gasolina, esse ritmo está perdendo força. Estamos começando a apontar para um retorno ao intervalo da meta, numa tendência que está sendo mais benéfica, mais benigna do que a gente está vendo em outros países, que ainda estão vendo a inflação muito alta ou apenas descendo do seu pico. Bom, Adriana, você acompanha especialmente Brasil, a economia no Brasil e na Argentina, você citou sobre essa questão inflacionária maior, né, um problema maior de inflação em alguns países, e também sobre os países de desenvolvimento. Seu resumo já foi muito bom, mas eu queria saber, comparando o Brasil com os outros países em desenvolvimento, e também como o caso da Argentina, que é uma situação bem peculiar, né?
Quais são os principais destaques que diferenciam o Brasil desses outros países? Que estratégia que foi adotada no país que o cenário ficou mais favorável para o Brasil frente a esses outros? Bom, eu acho que o grande destaque na questão do combate à inflação é que a gente teve um Banco Central muito proativo. O Banco Central do Brasil começou a subir juros antes de todo mundo e foi quem mais subiu a taxa de juros, né? Então, não é nada, a gente saiu de uma taxa de 2%, que era uma taxa de fato excepcionalmente baixa, que foi reduzida para esse nível historicamente baixo por conta dos efeitos da pandemia. A gente saiu de 2% em março de 2021 para os 13,75% que a gente tem agora. Então, por isso que o Banco Central do Brasil consegue ser, por ter sido mais proativo, por ter sido mais agressivo, ele conseguiu já parar a alta de juros e está começando a colher esses benefícios na forma de uma inflação, não só a inflação cheia, mas a inflação subjacente mais bem controlada do que outros países têm, né? Acho que esse é o grande destaque do que está sendo feito para o controle da inflação nesse momento. Existe uma outra coisa que também é importante, não só para explicar por que a economia brasileira está mais resiliente agora do que poderia estar na comparação com os outros emergentes, mas também para explicar por que a gente provavelmente tem a chance de ser um destaque em 2023, mesmo com todos os riscos do cenário. Que é o fato de que, ao contrário de que muitas economias emergentes, a gente tem as contas externas mais ou menos no lugar, né? Então, inclusive, o agro tem um papel fundamental nisso. A gente tem uma balança comercial com um saldo acima de 50 bilhões de dólares, só entre exportação e importação de bens, e agro é o grande fator por trás desse ótimo resultado. A gente tem um déficit em transações correntes que é maior do que eu gostaria, mas ele é bastante moderado e inteiramente financiado com financiamento estrangeiro direto, que é um financiamento de alta qualidade, não só pelo compromisso que tem com o país, né, de não entra hoje para sair amanhã, mas também pelo tipo de composição e disposição cambial que deixa o país. E a gente tem reservas internacionais de mais de 350 bilhões de dólares, e isso não é pouca coisa, é suficiente para que, na hora que seca essa liquidez internacional e todo mundo começa a se estapear por dólar, para poder pagar a dívida externa, para poder arcar com custos de exportação, de importação, perdão, a gente não está nessa competição com o mesmo grau de desespero do que a maioria dos emergentes. Então, se você junta o fato de que a gente tem juros altos e nossas contas externas estão mais ou menos no lugar, isso explica por que a gente vai melhor, por exemplo, que a Argentina, que, como você bem disse, é um caso completamente à parte, né? A Argentina tem o exato oposto de tudo isso. Que problemas fiscais a gente tem, eles têm também. Então, e tem muitos países, inclusive avançados, que estão enfrentando problemas fiscais nesse momento. E a gente tem um problema fiscal, não é só o próximo governo que tem. Este governo que está se encerrando também tem um problema fiscal. Os resultados estão aquém do que seria desejado. Agora, a Argentina, além disso, ela estava praticando, enquanto a gente estava com um juro de 13,75, que dá um juro real de 8%, quando a gente desconta a inflação dos próximos 12 meses, a Argentina, ela está agora com um juro de 75%, que parece muita coisa, né? Mas a inflação é 88%, né? E eles estavam com o juro correndo abaixo da inflação. A conta na Argentina é um pouco mais complicada, porque essa é a taxa nominal, mas aí eles calculam uma outra taxa efetiva, né, fazendo a composição da taxa para o ano. Então, na verdade, essa taxa se traduz em um pouco mais de 100%, mas ainda assim, 100% é a expectativa de inflação para os próximos 12 meses na Argentina. Então, eles estão oferecendo uma recompensa muito pequena para o investidor que traga o dinheiro de fora para ficar no país. E ainda impõe restrição para o investidor tirar o dinheiro do país, porque eles têm reserva baixa, então eles têm controle de capital. Agora, do mesmo jeito que isso coloca um risco para a moeda argentina, também é um desincentivo para que as famílias argentinas poupem dinheiro. Pense o seguinte, se você recebe seu dinheiro hoje e a expectativa é que os preços dobrem nos próximos 12 meses, e você vai receber menos do que isso de remuneração se você colocar o seu dinheiro no banco, o que você faz? Você gasta, compra hoje, você não sabe amanhã. Então, Sim. Por isso a inflação da Argentina não dá sinais de trégua
já há bastante tempo, e hoje eles são os líderes da inflação entre os mercados emergentes. Eles acabaram de bater a Turquia, que ficou num honroso segundo lugar, com uma inflação de 85%. Essa questão toda econômica às vezes parece muito complexa, mas é porque realmente tudo se conecta, né? Como Exato. Você falou, os juros impactam a inflação e o câmbio também impacta o desenvolvimento, o desempenho da economia, a exportação, o balanço de exportação e importação, tudo isso é como se fossem engrenagens, né? Que se afetam de alguma forma, que dá o resultado econômico. Então, assim, para o produtor rural, tudo que a gente falou de inflação, para ele é muito claro essa tradução do aumento de inflação nos preços de insumos, principalmente, né, nesse ano de 2022. Então, relacionado a fertilizantes, principalmente, também combustíveis e energia, que se elevou mais em outros países que têm problema com energia e combustível, como a Europa, por exemplo, os parceiros da Rússia que tiveram ali na Europa também impedimento da aquisição de petróleo e gás, mas isso gerou um impacto no Brasil. Então, assim, para a realidade do produtor, ele entende muito bem todo esse resultado com o aumento de custos de produção. E, por outro lado, também teve essa inflação de alimentos que acabou sendo elevada, né, nesse ano de 2022. Você já fez um resumo muito grande, assim, bem completo, mas eu queria que você pontuasse, já pensando um pouco no próximo ano, que você falou, assim, de perspectivas, de como o Brasil pode ter um comportamento também de destaque mesmo diante desses desafios. O que você avalia que é importante para o produtor rural e que pode ter de perspectiva, que ele tenha uma sinalização do que vem pela frente em relação a esse preço de insumos, de combustível e também de alimento, que o preço das commodities acaba influenciando no preço de venda da sua produção, né, e na margem? Entendo que o produtor tem esses dois grandes pontos, né? A questão do preço de commodity, o preço e a taxa de câmbio, que impacta, né? É aquela faca de dois gumes, né? Porque de um lado, um câmbio mais depreciado é bom para a receita de exportação em reais, por outro lado, é um aumento de custo por conta da importação de fertilizantes, né? Então, tem boas e más notícias aqui no meio do caminho. Vou começar pela notícia que é ruim, né? A perspectiva para 2023, quando a gente olha à frente, o cenário internacional é um cenário que inspira muita cautela. Porque a gente tem, no mínimo, a gente já tem contratado um cenário de desaceleração global. Isso vai acontecer porque, como eu disse antes, diante do contexto de uma inflação persistente que foi retroalimentada, não só pelas estruturas de cadeia global de produção que geraram inflação de insumos, né, mas também pela questão de inflação de energia, de cultura de commodities, a gente tem esse aperto monetário global, né, essa alta de juros sincronizada nas principais economias do mundo, não é um acidente, ele é um efeito colateral desejado, porque é através da desaceleração econômica, através de esfriar a demanda global, que você consegue baixar a inflação. Só que um dos instrumentos para baixar a inflação, né, um dos efeitos disso, é que você abaixa o preço de commodities. Então, ou no mínimo, o preço de commodities não deve ter o mesmo impulso no ano que vem. Eu diria que o mercado de commodities ele tende a antecipar essas tendências. Então, provavelmente, no nível que está agora, os preços já refletem a expectativa de desaceleração da economia global. Quais são os riscos para os preços onde eles estão agora? Eu acho que tem um risco de você ter surpresas positivas, por exemplo, o preço de commodities provavelmente teria um excelente impulso caso a gente tivesse uma saída mais rápida do que o esperado da política de Covid-0, né, dos lockdowns na China, porque a China é um grande demandante de commodity, e na hora que você começa, como eles estão com aquela política muito estrita de restrição de mobilidade, na hora que eles abrirem um pouquinho, você consegue ampliar tanto a demanda que pode levar a ter um impulso relevante para o preço de commodity. Mas esse é basicamente o principal risco para cima que tem para o preço de commodity. O duro é que quando eu começo a fazer a lista dos riscos para baixo, eu posso passar a manhã inteira aqui conversando com você, porque eu vou destacar 3, né? 3 é o reverso desse risco. E se as questões de Covid na China não permitirem nenhum alívio, né, na política de lockdown? Porque esse é um risco. A gente sempre precisa lembrar
que a China é um país extremamente populoso que não tem estrutura de hospitais suficientemente ampla para acomodar uma grande onda de Covid. E eles não foram testados até agora para ter uma grande onda de Covid, porque eles estão com política de Covid zero desde que a pandemia começou. Então, existe sim o risco de, na verdade, é o risco para baixo, de você não conseguir fazer, você faz aquela reabertura, como até está tendo pressão da população para fazer, a reabertura leva a uma onda de Covid que o sistema de hospitalar não dá conta de lidar, e isso leva a um fechamento ainda mais restrito do que antes. Mas tem outros dois riscos que são importantes, que é o risco de você ter uma grande crise energética na Europa, por conta da falta do acesso ao gás, diante da questão do inverno, etc. Isso acho que está parcialmente precificado tanto em commodity como em outras variáveis, mas pode ser pior do que o que está precificado. Então, esse é um risco. Tem um outro risco também, que é, depois de anos e anos e anos, trabalhando com dinheiro abundante, com juros muito baixos, existem alguns preços de ativos que formaram uma certa bolha. E existe um temor que a gente veja, com a alta dos juros, o estouro dessas bolhas. E algumas dessas bolhas, elas são particularmente perigosas porque elas têm implicação para o resto da sociedade, né? Elas se disseminam, o efeito delas se dissemina muito rápido. Seria, por exemplo, o caso de se você tivesse o estouro de uma bolha imobiliária dos principais mercados, né? E aí eu estou falando nitidamente, tem alguns países da Europa que estão passando por isso, mas o grande risco hoje é de um estouro de bolha imobiliária dos Estados Unidos. E por que isso é relevante mesmo para o agro, que não tem nada a ver com isso, né? É porque se você tiver um estouro de bolha nos Estados Unidos que leve a um efeito na economia, a gente precisa sempre lembrar, o americano médio tem parte da sua riqueza em bolsa de valores e tem também a parte da sua riqueza associada a imóveis. E isso significa que quando você tem um derretimento de preço de imóveis, existe um efeito riqueza negativo, que pode levar a ter uma recessão mais profunda nos Estados Unidos, que foi parte da história do que aconteceu lá atrás, em 2008 também. Não acho que não é nada perto do que a gente viu em 2008, tá? Bate na madeira, mas tem um risco de ter uma recessão mais forte. Um estudo na Bloomberg Economics e se todos esses três riscos que eu falei se materializarem ao mesmo tempo, qual que é a consequência para as principais economias do mundo? E chamo aqui a atenção, e aí isso cai no colo do agro também, eu chamo a atenção para o efeito que o estudo estimou para o Brasil, né? Porque a gente tem exportações para a China e porque a gente depende não tanto do acesso ao dólar, mas nossas exportações são denominadas em dólar, nossas importações são denominadas em dólar, nossa dívida externa é denominada em dólar. Se tiver uma crise generalizada em que tem a fuga para o dólar e o dólar fica mais forte, a capacidade das empresas de pagar essas coisas que são denominadas em dólares fica comprometida. Então, esse estudo trouxe uma estimativa de que o crescimento do Brasil poderia ser 2 pontos percentuais mais baixo do que num cenário se esses riscos não se materializarem. Resultado, existe uma chance que eu não acho que é o cenário, não é o cenário base, mas eu não consigo descartar para vocês que a gente tem uma recessão no ano que vem. E recessão, embora o agro seja exportador, recessão também não é uma coisa boa, por exemplo, para consumo de alimentos domesticamente, né? Sim, e falando diante de todo esse cenário que você expôs, que ressalta, né, a importância do agro, que contribui sim para um desempenho mais favorável. A gente já está quase chegando ao final, mas que a gente falasse um pouco sobre a questão de emprego. Como que ficou diante desse desafio todo, todos esses pontos de influência na economia, que você pontuasse rapidamente qual que é a avaliação desse balanço de 2022 em relação à taxa de desemprego ou à criação de postos de trabalho, tanto geral, né, da economia brasileira, como no agro. Bom, como eu disse, acho que eu não tenho uma boa estatística, uma boa visão do que está emprego no agro, mas para a economia como um todo, a gente está vendo taxa de desemprego no seu menor patamar desde 2015, né? Então, lembrando que em 2015 a gente saiu de um mercado de trabalho que estava extremamente apertado. Naquela época a gente falava da dificuldade de conseguir mão de obra, né? Até porque tinha uma fatia da população que era nem estudava, nem trabalhava. Eu não sei se vocês vão lembrar
dessa discussão, né? Então, depois, quando teve aquela crise de 2015, 2016, o desemprego praticamente dobrou, e só agora ele volta para um patamar um pouco menor do que estava antes da recessão de 2015, 2016. É uma excelente notícia, porque ao fim e ao cabo o que a gente quer é que o bem-estar da sociedade seja melhor. Então, é muito bom saber que tem mais gente trabalhando, né? Embora seja uma pressão de custo de mão de obra, não sei tanto no agro, mas em alguns segmentos a gente já vê que tem um certo gargalo de mão de obra, construção civil, por exemplo, né? Depois de muito tempo perdendo da inflação, o salário médio das pessoas que estão trabalhando também voltou a subir. Então, também pouco porque a gente teve deflação entre julho e setembro, mas mesmo quando a gente vê o dado de outubro, que teve inflação positiva, ainda assim, o ganho do salário médio bateu a inflação. Então, são duas notícias positivas. Tem mais gente trabalhando, bem mais do que tinha antes da pandemia, e o salário médio, embora ainda não tenha voltado em termos reais ao nível do pré-pandemia, ele vem subindo sistematicamente desde o começo desse ano. Isso é excelente. Agora, é lógico que o diabo está nos detalhes, né? Quando você vai abrir ali os dados, a gente percebe que tem uma precarização do emprego. De fato, a maior parte dessas vagas, embora haja uma recuperação dos empregos formais, a maior parte dessas vagas ela está ocorrendo no emprego informal. Então, de uma certa maneira, não é tanto que a economia esteja, embora ela está crescendo no ritmo compatível com o crescimento de 3% nesse curtíssimo prazo, não é tanto porque a economia esteja bombando, é porque quando você reabre a economia e as pessoas podem voltar a trabalhar de Uber, podem voltar a vender bolo na porta do metrô, né, podem voltar a fazer trabalhos que elas não tinham condição de fazer por conta da pandemia, aí então as pessoas voltam a ter acesso à renda, o que é ótimo, mas nós, como país, precisamos ambicionar a coisas melhores do que isso. A gente precisa que as pessoas tenham uma condição de trabalho melhor, né? E eu acho que o desafio para o próximo ano e para o próximo mandato presidencial é consolidar essa taxa de desemprego nesse patamar que está agora, ou até melhorar um pouquinho, mas melhorar a composição desse emprego também, né? Então, isso vai ser um grande desafio para a próxima administração. Eu acho que 2023 começa com um risco de que o desemprego suba um pouquinho, porque os últimos dados já começam a ficar um pouco mais fracos no mercado de trabalho, e aí, como eu já disse, reforçando, quando você sobe a taxa de juros do patamar que a gente tem aqui, depois que os outros países estão subindo, um aumento do desemprego é parte do processo, é uma forma de você trazer a inflação para baixo, é um efeito colateral ruim, mas é um efeito que faz parte do combo, né? Então, eu acho que tem uma chance do desemprego subir um pouquinho, mas o desafio é evitar que ele volte para 2 dígitos, manter ele nesse patamar aqui que parece ser consistente com estabilidade de inflação e gradualmente melhorar a composição desse emprego. Fica aí esse desafio, um dos desafios, né, para o próximo governo, como você falou, mas realmente que bom que a gente tenha tido resultados positivos em relação à redução do desemprego nesse ano de 2022. E a gente já está praticamente chegando ao final, e você citou essa questão do novo governo, e aí eu queria que você colocasse aí uma fala final sua de uma avaliação de como que você vê que o mercado tem reagido frente às indefinições normais, né, desse novo governo, que ainda não assumiu, mas que ainda, que essa própria indefinição tem dado uma reação no mercado. O que você avalia que o mercado espera desse novo governo para que realmente o Brasil tenha resultados positivos, volte a crescer, enfrente aí esses inúmeros desafios que tem pela frente? O Brasil é um país de dívida pública elevada, gastos públicos elevados, mas com um déficit de gasto social importante, né? A gente gasta como se fosse um país rico, mas a gente ainda tem gente passando fome na rua. Então, tem uma demanda por gasto público ainda que precisa ser atendida, e que o grande desafio é como é que você consegue fazer isso sem elevar o gasto público como um todo de uma maneira exagerada, que sinalize para quem financia esse gasto público, que é o tal do mercado, que esse dinheiro essa dívida vai ser paga, não vai ter calote olhando para frente. E a gente vem de uma sequência de várias regras fiscais que foram estabelecidas e que não foram cumpridas por governos à esquerda e à direita. Então, essa é a realidade do Brasil. O Brasil é um país que promete e nunca cumpre
os combinados no fiscal. Então, esse é um contexto para o Lula. Ele precisa, ao mesmo tempo, fazer com que a economia cresça mais do que cresceu nos últimos anos, precisa fazer com que o fiscal, né, as contas públicas entrem numa trajetória que sinalize que ela não vai ter calote, né, mesmo no médio e longo prazo, e precisa fazer isso sem elevar a inflação, e precisa fazer isso num contexto político muito difícil, em que a sociedade está dividida, que a sociedade vai torcer nariz. Metade dos eleitores foi derrotado, o seu candidato é derrotado na eleição. Uma eleição muito polarizada, né? Então, é um contexto político difícil, com um Congresso que não vai ser muito favorável ao Lula, vai exigir muita negociação, mas eu acho que o pior para o Lula não é nada disso, porque essas coisas ele tem demonstrado, né, ao longo dos 2 outros mandatos dele, ele demonstrou que ele tem habilidade para poder superar esse tipo de desafio político, ele tem pragmatismo suficiente para entregar uma política econômica que seja compreendida pelo mercado, que mantenha o investidor interessado, confortável para financiar o governo. Essas coisas eu não tenho muito medo. Agora, é uma realidade muito diferente para o Lula em relação ao contexto internacional, porque quando eu comecei a falar com você do cenário global, eu não trouxe nenhuma boa notícia. E quando você olha para o Lula 1 e para o Lula 2, o Lula 1 em particular, foi um cenário internacional muito favorável para o Brasil, porque a China estava crescendo 12% ao ano, porque o preço de commodities estava explodindo, porque havia uma liquidez internacional razoável, né? E dessa vez essas coisas não vão estar presentes. Então, eu acho que eu estou cautelosamente otimista que esse governo que vai começar no dia 1º de janeiro, ainda que não tome todas as decisões na velocidade ou na intensidade que o mercado gostaria de ver, eu acho que vai ser um governo fiscalmente responsável, sim. Eu acho que vai ter aumento de gasto público, mas eu acho que não vai ter um aumento irresponsável nem do déficit público, nem do endividamento público. É que se você perceber onde eu estou querendo chegar, você já entendeu, né? Isso significa que vai aumentar imposto. Provavelmente vai ser uma coisa que vai envolver um certo aumento de carga tributária. Eu sei que é ruim para o mercado, para o setor produtivo, mas é o que é a realidade que é. Não dá para deixar 30 milhões de pessoas com fome. Então, não foi para isso que não foi o projeto vencedor nas eleições. Então, o trabalho da equipe econômica é dar uma forma palatável para que o projeto vencedor nas eleições consiga encontrar financiamento. Então, eu estou cautelosamente otimista em relação ao grau de responsabilidade fiscal do governo Lula. Eu acho que tem que ficar um pouco atento à questão de como vão ser usadas as empresas estatais. Tem algum espaço para aumento de intervencionismo na economia, né? Algum risco que seja maior do que foi no governo Bolsonaro, embora a gente precisa lembrar que também no governo Bolsonaro houve tentativa de interferir em preço de gasolina, por exemplo. Então, não é que foi zero intervenção. E eu acho que o que a gente precisa ver, e eu acho que precisa entender o quanto que isso seria, como que o agro precisaria se adaptar a isso, que a gente precisa ver o que vai sair, principalmente no campo de reforma tributária, que é a grande reforma estrutural, que pode levar a ganhos de produtividade do Brasil, que pode impulsionar crescimento de longo prazo, e que é a única reforma que tem alguma chance de ser aprovada nesses próximos 4 anos. Quando eu digo alguma chance, é porque coisas como, por exemplo, uma reforma administrativa não foi aprovado não foi sequer proposto durante o governo Bolsonaro e também não vai ser durante o governo Lula. Então, a grande reforma hoje número 1, você ter uma reforma tributária que simplifique de maneira significativa os impostos no Brasil, principalmente os impostos sobre consumo, que reduza distorções. A segunda reforma é uma reforma de nível executivo, não depende tanto do Congresso, e eu estou otimista que ela vai acontecer, que é uma relativa abertura comercial. Eu acho que a gente vai ganhar espaço em acordos comerciais, e acho isso não tanto porque o histórico do Lula diga isso, mas porque o Brasil está numa posição única na geopolítica internacional nesse momento, de ser um país que
tem boas relações internacionais, que é neutro politicamente, que é líder de uma agenda verde, pode ser líder de uma agenda verde, e com isso eu levo para a terceira grande reforma, né? Eu acho que é o terceiro grande marco da política durante o terceiro governo do Lula, que eu acho que vai ser uma agenda verde, né? Essa agenda verde ela vai ser importante não só por conta de ter sido a agenda vencedora nas eleições, mas principalmente porque ela é instrumental para que o Lula consiga abrir mercados para o Brasil, consiga trazer investimentos para o Brasil, que é fundamental para conseguir fazer com que a economia cresça. Isso, obviamente, tem um interesse fundamental para o agro, mas eu tenho certeza que o agro moderno consegue se adaptar e, na verdade, consegue se beneficiar de uma agenda verde, porque dá para ter uma produção competitiva internacionalmente, responsável ambientalmente e que vai com isso conseguir acessar mercados que hoje não estão tão abertos assim para o Brasil. Muito bom, Adriana, é isso que você falou, é isso não, né? São vários fatores que influenciam e que vão trazer esses desafios para 2023 e para o novo governo. Essa questão global que você citou, tem esse processo, né, de desaceleração da globalização, que é bastante peculiar, assim, não para esse ano, mas nesses últimos anos que a gente tem vivenciado, que já começou com a pandemia, agora com o conflito entre Rússia e Ucrânia, isso muda a forma como os países se relacionam comercialmente, aumentam sua produção, reduzem importação. Então, como você falou, tem um desafio aí relacionado não só ao Brasil, né, mas a questão global toda que ainda está se modificando. Essa questão do aumento de impostos que você falou, e como eu tinha comentado anteriormente, são vários pontos que vão se conectando, né? E acaba que o desafio é bastante grande e realmente o desafio da equipe econômica é ver quais são as estratégias que realmente vai trazer o melhor benefício, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Então, às vezes você tira de um lugar, coloca de outro, beneficia um pouco mais um setor, prejudica outro, mas a economia, o importante é que a economia, de forma geral, global do Brasil, né, continue tendo seus resultados positivos, e aí destaca a importância do agro. A gente sempre vê que realmente o agro é relevante, é importante essa produção de alimentos para o mercado nacional, também para o mercado externo, né, que gera essas divisas para o país. E o produtor sempre espera que haja um olhar cuidadoso do governo para políticas públicas que venham a favorecer para que aumente essa competitividade da produção de alimentos e a população possa ter um acesso melhor a esses alimentos pelo país. Então, Adriana, agradeço bastante, foi um prazer muito grande. A gente teve pouco tempo aqui para falar de tanta coisa, né, que aconteceu nesse ano de 2022 e também esses desafios para 2023, mas eu acho que foi bem satisfatório, bem completo. Espero ter você aqui com a gente em outros momentos. Agradeço bastante a sua participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite, sempre um prazer. E, bom, eu desejo muito sucesso a todo mundo que nos está ouvindo, em que 2023 seja um ano mais leve em termos de noticiário e bastante recompensador em termos de resultados. Isso, concordo. Esperamos que 2023 realmente seja um ano melhor do que 2022, mesmo diante desses desafios que estão pela frente. Muito bom ter a sua visão, sua análise otimista em relação a isso, Adriana. Obrigada mais uma vez, e aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio, que também será sobre retrospectiva na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.